Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas. Estou mais uma vez aqui em um vídeo gravado especial da Semana de Prevenção de Quedas, onde eu estou recebendo convidadas ilustres, assim, convidadas muito queridas e super competentes nas suas áreas e linhas de atuação. E hoje eu estou recebendo a doutora Sumika Morilin e a gente vai conversar sobre um tema muito legal que é: todo paciente adulto idoso que cai é frágil? Então, seja muito bem-vinda, Sumika. Bom, Sumika, muito obrigada por ter aceito, né, o meu convite para estar aqui nessa semana especial de prevenção de quedas, em que eu tenho aí 3 anos dispensado, né, essa semana para a gente poder trazer assuntos e falar sobre assuntos, e para mim é um prazer imenso tê-la novamente aqui, né? Ano passado a gente se encontrou numa conversa muito especial lá no Instagram, e hoje a gente está fazendo esse vídeo gravado para o pessoal poder acompanhar tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, né, quando eu te chamei para a gente poder falar sobre esse assunto, né, todo paciente adulto idoso que cai é frágil, é algo que eu ouço muito, né, as pessoas falarem, muitos colegas vêm para mim e vão citar ou descrever algum paciente que estão atendendo, esse paciente já tem um histórico de quedas ou é um paciente caidor ali recorrente. O pessoal sempre fala, não, é aquele paciente que cai bastante, que já é bastante frágil. Então, quando eu pensei nesse assunto e nesse tema, eu falei, ninguém menos do que a doutora Sumika para estar aqui com a gente, para a gente poder falar e comentar, né, sobre todos esses conceitos aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito. Estou muito feliz de te receber. E fica à vontade se você quiser se apresentar, enfim, para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite. Eu fico feliz de você me chamar, porque sendo você uma especialista em quedas, a influência, a relevância que você tem no seu meio profissional, a gente ter espaço também para falar de fragilidade em contexto de quedas é uma oportunidade especial, né? E eu gosto muito, né, da gente poder fazer essa interface, né? Que vem Uhum. também já do HC, que a gente até já comentou no passado, né? Então, eu fico mais feliz ainda. Então, é especial estar aqui. Bom, eu sou médica geriatra, né? Eu sou coordenadora do ambulatório de fragilidade do Hospital das Clínicas da USP, sou doutora em ciências médicas e minha especialidade é fragilidade e cognição. Então, tem assuntos muito importantes também para a gente tratar com quedas. Nesse circuito, se você me der uns minutinhos para falar da interface de cognição, também a gente pincela junto com a fragilidade e a Perfeito. gente pode navegar aí por esse mar. Legal, Samika, muito obrigada. Nossa, agora que você comentou, né, eu acabei nem falando muito da nossa relação aqui, onde a gente se conheceu. Acho que eu fiquei muito com a gente já ter contado um pouquinho ano passado, mas quem está aqui, É, né, as primeiras vezes ou mais, nós descobrimos, na verdade, eu e a Sumika, que a gente tem uma história parecida também no passado, né, na nossa é verdade. adolescência, né, enfim, a fase de adultos jovens, em que a gente estudou no mesmo colégio, né? Por coincidência descobrimos e temos uma relação muito legal com a música, né? Assumi que é pianista, violinista, então isso foi uma grata surpresa depois que a gente já tinha se conhecido no Hospital das É Clínicas, verdade, é né? verdade. Foi depois que a gente se Coisa gostosa, né? Coisa muito boa, bom, né? muito gostoso mesmo. E lá no HC, eu lembro que eu estava já inserida dentro do grupo do professor Pompeu, e foi assim que a gente se conheceu, né? A gente tinha uma colega que já fazia parte como voluntária no ambulatório de fragilidade, a Gisele, né? E aí Gisele foi por, Gomes. por meio dela que a gente já teve algumas conversas, e foi por seu intermédio que o local da minha pesquisa de doutorado, né, a gente conseguiu, você fez essa ponte para a gente, né? Foi lá na casa Uhum. Virginia Lobo, onde a gente começou, fez a nossa pesquisa, enfim, e agora já está indo quase daqui a pouco para 2 anos que eu defendi minha tese, passa muito rápido, e, Parabéns. e foi, Uhum. foi muito gostoso mesmo, né? Tudo que a Que gente bom, né? viveu. Bom, Sumika, vamos lá. Eu acho que vale super a pena a gente fazer essa interface realmente que você comentou aqui. Né, eu já falei um pouquinho, eu escolhi esse tema porque eu vejo as pessoas usando de forma
eu não sei nem qual a palavra que eu quero dizer aqui, o que vem na minha cabeça é banalizando um pouco, talvez, os conceitos, mas eu não queria usar essa palavra dessa forma. Mas talvez usando de Uhum, forma equivocada, por falta de conhecimento, né? uhum. Então, acho que vale a pena a gente começar separando esses conceitos, né, Sumika? O que que você acha? Tá. De a gente poder Perfeito? falar, né? Porque, assim, quedas, elas estão inseridas dentro de um contexto de uma síndrome geriátrica, que é a instabilidade postural. Só que a Uhum. fragilidade também é uma síndrome, né? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essa definição da fragilidade, né? De que forma esse conceito ele tem sido abordado ao longo dos anos, porque eu vejo que tem muitas definições, né, na literatura. Que caminho que a Uhum. gente toma, né, clinicamente, cientificamente é mais aceito hoje, para a gente poder fazer os paralelos aí com as quedas. Maravilha, Larissa. Então vamos lá. Então vamos falar de fragilidade, né? E a conceituação. A síndrome de fragilidade é uma síndrome médica já estabelecida, já com robustez, pelo menos há 20 anos, Uhum, tá? A criação dela e o conceito dela, primeiramente apresentado, tem 49, tá? Vai fazer 50 anos que eu achei a primeira terminologia associada a isso, né? Então, dentro da medicina, é relativamente recente, né? Na verdade, a história de saúde tem um boom moderno muito explosivo. Mas, de qualquer maneira, a síndrome de fragilidade é relativamente recente. Temos aí 20 anos, mais ou menos, 22 para ser exato, navegando com mais solidez e aumentando muito, né? A uhum, taxa de publicações anuais pelo PubMed praticamente duplica cada ano, pelo menos 70% de aumento de publicação anual está acontecendo. uhum, Então a gente está falando de um diagnóstico médico. Quando, um, uma pessoa leiga fala, nossa, minha mãe está muito frágil, eu posso compreender, claro, uhum, intuitivamente a diagnóstico. Mas nós que somos profissionais da área de saúde, usar o termo frágil, a não sei que você me deixe claro que você está usando de maneira intuitiva, para usar esse termo, acho que merece dar diagnóstico, tá? E quem pode dar diagnóstico? Qualquer profissional de saúde, né? Inclusive o grande público seu, que é de fisioterapeutas, né? uhum, Ah, eu circulo no meio mais dos geriatras, então ensino os geriatras a diagnosticarem, mas para usar o termo, te sugiro, escolha um instrumento e dê o diagnóstico. Tá? Você vai ter mais instrumental para diagnosticar, para discutir com os outros profissionais uhum, que cuidam desse paciente, mas também vai ter um instrumental para você seguir o paciente. Vai ser um olhar que você ganha longitudinal, além da funcionalidade, além da uhum. potência, além da força que o fisioterapeuta com certeza usa, né? E por incrível que pareça, nós geriatras a gente também fica de olho nisso. Talvez a gente não tenha as medidas, mas também nós Sim. geriatras temos como desfecho principal das nossas ações, diferente de um endócrino que vê a glicada cair, a glicemia cair, o colesterol cair, o principal desfecho que um geriatra busca é aumento funcional, melhor Uhum, desempenho, inserção social, inserção pessoal, né? uhum, Então, e para diagnosticar a fragilidade, né, é uma questão de escolha. A gente tem conceitualmente dois caminhos a escolher, tá? Um dos caminhos é uma fragilidade predominantemente e praticamente exclusivamente biológica e física, tá? Que uhum, são os instrumentos que a gente chama de fenotípicos, que advoga o quê? Que a síndrome de fragilidade é uma condição de diminuição de reserva fisiológica de maneira acentuada que predispõe a pessoa a ter quedas, morte, uhum, hospitalização em face de um estressor. Tá? Então, você tem diminuição de reserva, você tem um estressor, aí você tem os desfechos. Então, queda é um dos desfechos da uhum. fragilidade e por isso que talvez a conexão seja fácil de fazer, Sim. tá? Ah, faça a conexão, mas use diagnósticos, Uhum, diagnostique adequadamente a fragilidade, tá? Então, essa é a minha sugestão. Então, esse é o critério físico, né? Voltando ao critério físico de como se diagnostica.
Existem alguns instrumentos nessa linha. Eu sugiro normalmente 3 instrumentos, né? E no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada, tem o critério fenotípico, né? Como é um ambiente de linguagem mais leiga, eu não deixo tão claro, mas tem publicações, tem aulas minhas gravadas, se precisar de algum Uhum. link, eu disponibilizo. Mas critério fenotípico do Cardiovascular Health Study, que tem os 5 critérios de perda de peso, lentidão, fraqueza, exaustão e inatividade física, né? É o Três que deles. o pessoal dentro da fisioterapia conhece, né? Como os critérios da Fried, Isso, famosos, exatamente. né? Exatamente. Pronto. Eles são trabalhosos, mas para a gente que é geriatra, a gente é mais sentadinho, né? Vocês que são da fisioterapia, vocês têm mais, pega para andar, pega para fazer um. É mais fácil para vocês. Olha, se fizerem diagnóstico, muito bom. A gente não, né? A gente apanha um pouquinho mais. Mas, então, vocês já sabem, né? Dinamômetro, velocidade de marcha, enfim, as perguntas, né? Perda de peso de 5% no Uhum, último ano, tá? Para diagnosticar exaustão, as perguntas, sente que teve dificuldade em levar as coisas adiante, teve dificuldade para executar as coisas habituais, e se a resposta for sim, para 4 dias ou mais na semana anterior, ele fecha como exaustão. E a uhum, pergunta, você está menos ativo do que no ano passado para inatividade física? E se a resposta for sim, estou mais inativo que ano passado, uhum, fecha como critério positivo, tá? Então, essa maneira que a gente está proibido na uhum, comunidade médica de saúde de chamar de padrão ouro, não temos essa autorização por nenhum consenso, por nenhum dos uhum. profissionais ou das linhas, mas que de maneira geral é o mais publicado, é profundamente Sim. respeitado, É está o mais bastante conhecido sedimentado. também, né? Acredito que É. sim. A taxa de publicações com esse instrumental é muito maior do que o outro, Uhum, mas se bem que os outros têm crescido muito, sim. né? Uhum, Crescido bastante, tá? Então, esse é um dos instrumentos. Existe o questionário Frail, tá? uhum, Também que meio que simula os critérios fenotípicos, só que são perguntas, né? uhum, Então, eu não sei se para um fisioterapeuta faz sentido, já que a beleza da fisioterapia é a testagem, é, é medir, né? Então, para nós médicos, para a população médica, eu sugiro, né? sim. Mas, mas talvez questionário dentro da fisioterapia perca um pouco da potência da beleza da especialidade, né? Tá? Uhum, E tem o SOF também, que é o Study of Osteoporotic Fracture, né? Que uhum, são 3 itens, né? Se sentir de energia, sentar e levantar 5 vezes e perda de peso, tá? Então, são esses 3 critérios. Então, aham, isso é o critério fenotípico, quando a gente admite que existe uma fragilidade física biológica. Existe uma outra linha com bastante questionários e com outro conceito de que a fragilidade advém de um aspecto multidimensional, de um quadro social inadequado, de um quadro educacional inadequado, ambiental inadequado, que acelera o processo uhum, de envelhecimento. Esses sim são bastante baseados em questionários e em uhum, avaliação geriátrica ampla. sim. Normalmente são mais trabalhosos, né? Normalmente, por ser muito multidimensional, também inclui multiprofissionalidade para diagnosticar. Mas existem Uhum, instrumentos, o principal é o índice de fragilidade na teoria do acúmulo de déficits, que é uma conta matemática. Você faz uma uhum, avaliação geriátrica ampla e, a partir dela, se 25% dos itens estiverem comprometidos, pelo menos 33 itens, tá? Pelo menos isso. Tiverem comprometidos aí 25%, você está diante de um idoso frágil. Outra escala que nessa linha da multidimensionalidade é muito aceita, e é aí talvez entre um pouco a nossa chance de usar o bater-olho diagnosticou, é a escala clínica de fragilidade, que tem 9 categorias, desde a robustez até a terminalidade, em que se categoriza o indivíduo por um aspecto visual e funcional, tá? uhum, Então é possível que você diagnostique dessa maneira. Fiquem à vontade para escolher qual for, escolha uma e navega por uma delas. aham.
É interessante, né, essa discussão, Sumika. Eu não sei se você conhece a professora da Escola de Enfermagem, Renata Eloá, de Lucena Não. Ferretti Rebouchini, conhece? Muito bem. Aham. Eu não sei se você sabe, mas ela foi banca na minha Hum. tese, tanto na qualificação quanto na defesa. E eu tenho aprendido muito, né, com ela dentro da área de gerontopsicometria, né, sobre as formas de medidas e tudo mais. Eu, eu tenho até vergonha, de certa forma, em falar isso publicamente aqui, mas há uma lenda de que serei aluna dela no pós-doutorado, que ela não me ouça aqui. Porque eu estou Mesmo? enrolando, na verdade, eu estou enrolando entre aspas, né? Muita coisa aconteceu na vida pessoal nesse tempo, mas desde que eu terminei e defendi a tese, ela fez esse convite para mim e eu estou desenvolvendo um projeto para que a gente trabalhe dentro dessa linha de instrumentos, né? Para criar um instrumento interessante dentro da área de quedas, que é a área que eu tenho estudado há bastante tempo. E aí eu só lembrei dela, né, nesse momento, porque eu não sei se você, acho que você deve conhecer, né, a livre-docência dela, que ela fez exatamente, né, pesquisando quais eram as evidências de validade, né, que a gente tem sobre esses instrumentos. E aí eu só queria fazer um parêntese, um comentário aqui, porque é um conceito muito amplo que a gente tem realmente essas duas vertentes dentro da fragilidade, e a gente tem muitos instrumentos disponíveis, né, Sumika? Então, acho que clinicamente, para a prática, como você falou, a gente escolher uma linha e seguir essa linha é muito importante, porque como a gente tem uma disponibilidade muito grande de instrumentos e ainda a gente tem muito dentro da parte científica para ser estudado, né, reunir mais evidências, né, de medidas, de propriedades de medidas, só para eu falar, né, uma linguagem mais palatável para todo mundo, a gente ainda tem muito que trabalhar nessa parte científica da qualidade dos instrumentos em si, porque a conceitualização existe, está ali, mas a forma com que tem se medido isso ainda, apesar de ter muito estudo, né? Apesar de ter um monte de instrumento, a gente ainda não consegue, do ponto de vista psicométrico, vamos dizer, que é essa ciência que estuda as propriedades de medida, as formas com que a gente mede as coisas, ainda a gente tem um chão grande aí pela frente, e não só dentro da fragilidade. Dentro da gerontologia como um todo, a gente tem muitos buracos ainda para serem preenchidos, e, mas na prática clínica a gente precisa seguir uma linha e escolher e fazer todas essas considerações. Eu achei tão interessante você chegar e falar para a gente, né? Faça um diagnóstico. Eu sempre tenho um cuidado muito grande dentro da gerontologia para falar com os fisioterapeutas. Sempre falo, a gente faz um rastreio, mas a gente precisa fazer diagnóstico junto com o médico geriatra, né? Então, a gente Uhum. precisa fazer essa ponte, essa comunicação. Eu vejo muitos colegas que atuam, principalmente eu, por exemplo, dentro do ambiente domiciliar, que às vezes a gente se vê sozinho, mas a gente tem que ter contatos, a gente tem que referenciar esses pacientes para o médico geriatra também, importantíssimo. Claro, Ontem mesmo a claro. gente teve uma discussão dentro do grupo de fisioterapeutas que fazem meu curso. Uma das colegas, ela colocou lá que ela estava enfrentando muitas dificuldades com uma paciente, com a família, e é interessante você trazer né, essa outra linha que fala sobre toda essa questão social, né, de organização da família, porque é uma paciente difícil, né, que ela falou de orientação, de seguir o que ela pede para a paciente fazer ou não, uma paciente que ela quer só andar, mas ela tem muita dificuldade para andar, e a gente tem que trabalhar algumas outras coisas antes de colocá-la em pé, por exemplo. E Uhum. uma família que também não quer que ela fique dando ouvido demais para paciente, né? Uhum. Uhum. Adulta e idosa ali. E a grande dificuldade que ela tem de trabalhar às cegas, né? De não saber realmente qual é a condição de saúde que a paciente tem. E o quanto que a gente Tá. discutiu ontem disso. Encaminhe para Uhum. um geriatra, faça o pedido, né? Ligue para essa família para convencer essa família de ir atrás realmente de um diagnóstico, porque não dá para a gente trabalhar às cegas, né? Claro. E quando a gente fala sobre esse tema, a gente fala foi como você pontuou, a gente fala muito da
dimensionalidade e da interdisciplinariedade, né? A gente precisa muito trabalhar em conjunto, porque senão a gente não consegue, né? Claro. É, Acho que agir, até tem né? como exemplificar para você, que eu percebo, né, Larissa, na prática, tanto do HC, mas também de consultório, Uhum, talvez até mais de consultório, como essa questão das interfaces tem um impacto muito positivo, né? Porque uhum, muitas vezes o profissional de fisioterapia está lutando em casa com um paciente para ganho de massa uhum, mais secundária, mas de força, de potência, e eventualmente até de massa muscular e funcionalidade, sendo que clinicamente ele está descompensado. uhum, É uma tarefa até injusta a gente sim, colocar sobre a equipe multiprofissional, né, e principalmente o fisioterapeuta ganho funcional, sendo que a gente tem um paciente em condição clínica descompensada, tá? sim. Então, é uma das coisas que a gente, e eventualmente ele descompensa, compensa, descompensa, Uhum, compensa, ok, mas quando você tem o selamento aí de uma parceria do geriatra com o fisioterapeuta, você compreende, pô, agora eu estou perdendo, mas é porque está em descompensação, vai passar. Quando passar, o geriatra entra compensando comorbidade, otimizando a uhum, nutrição quando é do know-how do profissional. No sim, meu caso gosto muito dessa uhum, área, suplementação, enfim, quando necessário. Então, existe essa parceria e o profissional de fisioterapia adiciona com todo o know-how clínico né, de um olhar clínico uhum, sobre a movimentação, que tipo de intervenção combina com essa condição, né? sim, Então, aí até fica um convite meu, Larissa, por muitas vezes, né, o que eu tenho percebido, tenho 14 anos de geriatria, vou fazer 15, que bom, né? Tô aham, feliz, espero que tenha muito mais. Mas nesses quase 15 anos que eu tenho de geriatria, o que eu percebo é que, sei lá, 90% das vezes, essa interface quem propõe sou eu, uhum, talvez mais. Sou eu que ligo para o fisioterapeuta, a gente tem, ah, uhum, eventualmente, as pessoas do nosso circuito, claro, mas que não seja, tá tudo bem. Mesmo assim, eu peço para o paciente, você me passa o telefone do teu fisioterapeuta e ligo. E aí a sim, gente começa a nossa interface. E aí a minha sugestão é muito nesse sentido. Fica à vontade para entrar em uhum, contato com o médico se você tem alguma percepção, porque o ganho é muito grande, né? Eu fico muito feliz de ter essa conexão, essa possibilidade de receber um contato para poder ter sim, entendi, ou, tá bom, que a gente conecta e faça um uhum. circuito melhor para o paciente, E né? é muito importante, né? Muito É, importante. muito, muito. E aí a gente potencializa os ganhos, porque às vezes a gente está raciocinando, o médico Uhum, né? Nós geriatras estamos raciocinando alguma coisa e o fisioterapeuta outra, e às vezes a gente não encaixou ali. Vou sim, dar um exemplo, né? Então, uma paciente, vamos supor, em depressão. Depressão é um uhum, assunto importantíssimo para quedas, porque a condição por si só aumenta quedas, mas os medicamentos para sim, depressão aumentam a incidência de quedas. E, além disso, depressão e fragilidade tem um aumento de risco, né? Tanto a uhum, fragilidade aumenta o risco de depressão, depressão também aumenta o risco de fragilidade, que também é muito presente. Então, sim, só dando o exemplo disso, né? Quando um paciente está muito deprimido, né? Tem uma depressão grave, né? Eventualmente, o trabalho fisioterápico nessa fase tem muito mais o intuito de inserção e de exposição a ambientes externos, né? Inicialmente, do que algo relacionado a ganho de força ou musculatura. E para a intervenção médica, isso faz muito sentido também, porque é um uhum, momento em que a gente ganha biologicamente com os ganhos de uma inserção, de uma, ah, de uma colocação social que vai fazer sentido para que ele melhore. E lógico, né, que com o know-how do fisioterapeuta isso rapidamente pode mudar, né? Então, uhum, são pequenos detalhes assim, né? sim. Por outro lado, eu também vejo, Sumika, eu sei que tem poucos fisioterapeutas que entram em contato, né?
com o geriatra. Ainda eu acho Uhum. pouco. Mas é super importante, eu sempre oriento, nossa, todas as colegas que entram em contato comigo, a gente tem que fazer essa ponte, a gente tem que fazer essa comunicação. Até ensino como a gente fazer um relatório, né? Se for muito difícil entrar em contato direto com o colega, enfim. Mas, por outro lado, eu já tive algumas experiências ruins também, de tentar contato e o geriatra não ter abertura para Tá. conversar. É mais raro isso acontecer, né? E a gente vê isso muitas vezes acontecendo, e não julgando, né, profissionais, e não é essa a minha intenção, mas a gente percebe que existe um pouco essa linha para quando a gente tem profissionais que atuam com convênio, por exemplo, né? Então, essa dificuldade realmente de contato, né? Mas, no Tá. geral, todas as vezes que eu procuro, e hoje, na verdade, eu tenho, né? Profissionais referências como você, para poder, em algum momento, indicar e conversar. Mas se o paciente ele já tem um médico, né, que o acompanha, aí a gente tem que fazer essa ponte mesmo, porque é necessária, né? Eu compreendo, né? A categoria dos médicos, os médicos têm perfis peculiares, né? Parece que a gente é uma raça um pouco diferente, eu ouvi dizer. Mas acho que é verdade em algumas coisas, né? E às vezes o contato pessoal não é fácil, né? Posso Uhum, imaginar que aconteça assim, né? Agora, independente do que for, né? sim. A tua atitude profissional independe da atitude profissional de quem você vai procurar. Sim, Então, sim. se o teu olhar profissional demandou isso, você fez o contato, eventualmente não veio uma resposta suficiente para o teu Uhum, caso, o seu papel está feito, sim, né? Então acho que acima de tudo, o que nos move é nossa paixão, nossa atitude, está tudo certo, né? sim. E a sugestão é essa, né, Larissa? Ainda bem que você já tem sua rede de profissionais referência. Esse é Uhum, um assunto que eu acho que é muito importante. Ter sua rede de profissionais referência. sim, sim. Alguém que você percebeu, opa, a comunicação com esse geriatra foi legal. Vou ficar Uhum, de olho, né? Vou me apresentar, ou a gente combina alguma coisa, e sim, o geriatra também vai ter o encantamento, né? E uhum, pode ser uma troca que venha a ser muito positiva, né? Então é muito exatamente. bem-vindo. É. É. Voltando então ao tema principal aqui desse vídeo, né, dessa conversa que a gente está tendo, e respondendo já, né, que todo paciente adulto idoso que cai é frágil, não necessariamente, né, Sumika? Mas o Exato, contrário, mas o contrário é verdade, né? Todo paciente frágil, ele pode cair, né, ou ele costuma cair. A gente sabe que existe essa relação, né, como você já bem pontuou, grande, né? Então, um paciente que tem o diagnóstico, né, de fragilidade, é um paciente considerado frágil, ele realmente tem mais chance de cair do que aquele que não é, né? é verdade, Larissa. Então, é muito isso, né? Eu volto um pouco a convidar as pessoas, né, os profissionais de saúde, os fisioterapeutas, a diagnosticar a fragilidade, Sim, porque o bater o olho, né, na robustez ou não, às vezes a gente erra, principalmente naquele intermediário que é o pré-frágil, sim. tá? Então, tem muita gente robustíssima que tomou um capote, então, caiu para valer, e paciência, Uhum, acontece, a gente sabe que isso acontece, né? uhum, Agora, no universo do pré-frágil, às vezes a gente erra no olhar e não sabe dizer se é frágil, se não é, e às vezes cai e é pré-frágil, né? sim. Mas é isso mesmo, né, Laísa? Pelo fato da fragilidade ser um fator de risco para queda, a combinação caiu, achou um frágil, se torna mais provável, tá? Sim, Mas o fato de ser mais provável não garante que seja uma relação exatamente. necessária, uma relação Uhum. verdadeira, tá? Eu vou navegar um pouco dos motivadores da síndrome de fragilidade para cair, e nisso você dá um banho em mim, né, Larissa? Mas eu vou me intrometer um pouquinho. Não, até parece. Assim, com certeza dá, mas eu vou me intrometer um pouquinho. Mas dentro da síndrome de fragilidade, né, um dos marcadores é a descompensação Uhum, clínica, né, está no estado clinicamente descompensado em que há diminuição de reservas fisiológicas, tá? uhum, E que sistemas são muito importantes, né? O sistema neurológico, o sistema osteomuscular.
tá? Uhum. Labiríntico também, não tenha dúvida. Mas eu vou Sim. navegar um pouquinho mais no cognitivo, no neurológico, no muscular. Então, dentro da síndrome de fragilidade, o meu doutorado foi encontrar essa associação já frequente na literatura de que um declínio cognitivo frequentemente está associado a um declínio inflamatório, metabólico, com fragilização, em graus semelhantes, Uhum. inclusive, tá? Então, o robusto normalmente é o cognitivamente mais preservado, o pré-frágil normalmente tem aí um transtorno neurocognitivo leve, uma queixa de Uhum. memória, e o frágil, de fato, mais combinando com a demência. Do Uhum. ponto de vista de reserva fisiológica, faz muito sentido, porque houve um consumo de reserva Sim. fisiológica de maneira não fisiológica, de maneira patológica, de maneira que houve um adoecimento de vários sistemas, né? No Uhum. envelhecimento, o que é marcante é o adoecimento em múltiplos sistemas, né? Uhum. E aí, quando a gente lembra, então, de sistema nervoso central, não é nem só central, é periférico também, né? Sim. De sistema nervoso, fica muito claro também, não só do ponto de vista racional, fisiopatológico, mas por literatura científica também, e que déficits cognitivos estão muito associados à piora de equilíbrio. A gente Sim. está começando doutorados lá no ambulatório de fragilidade com as Que informações de legal. equilíbrio que a gente Uhum. colheu e desfechos em cognição, né? Que vão levar a maior desfechos em quedas, tá? Uhum. Então, os cognitivamente comprometidos, inclusive, né? Existem preditores precoces de perda de equilíbrio, como o single leg test, né? Ficar em pé Uhum. numa perna Sim. só, ou, né? Ou escalas de equilíbrio, outras, né? Uhum. Berg, né? Ou o próprio SPPB, né? Que tem um componente de equilíbrio. São maneiras aí de predizer equilíbrio, que é um componente, não deixa de ser um componente neuromuscular, tá? Que Uhum. também tem uma interface com a fragilidade, né? E a fragilidade em si, olhando para o sistema muscular, a conexão cognição, né? Existe o comando cortical, mas existe um comando subcortical, e a parte subcortical tem um peso bastante importante nesse Uhum. comando, é que os comandos motores autonômicos podem não ser já tão bons, e a Uhum. placa neuromotora e a execução muscular numa musculatura inflamada e, além de tudo, insuficiente por apoptose, por morte celular, por perda Uhum. muscular, e por perda neuronal periférica, refletindo aí em propriocepção também, né, numa via mais Sim. aferente, e com dificuldade aí da recepção da sinalização, isso tudo aumenta a chance de queda, né? Sim. Então, esse mecanismo fica claro, né? E dentro então, ao encontrar um frágil, lógico que ele tem mais maior risco de queda, sem dúvida nenhuma, do que um Uhum. robô, né? Mas, como a Larissa propõe, né, não precisa, você não precisa usar o termo de maneira leiga, você pode Sim. usar o termo com o diagnóstico que você tenha dado, né? Sim. E isso é muito importante, porque assim, é como você pontuou, né? Um familiar, uma pessoa leiga, né? O senso comum pode bater o olho e realmente julgar, né? Uhum, Essa pessoa está uhum, mais fragilizada ou não. Mas uhum, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente não pode fazer isso, né? Ainda mais atuando, sim, né? E sendo da especialidade de gerontologia como um todo. uhum, É muito interessante e importante pontuar, né, Sumika, que nessa questão do controle postural em si, eu sempre falo isso nas aulas também, o equilíbrio, ele é um dos objetivos dentro do controle postural ali. Então, a gente uhum, precisa, considerar dentro da fisioterapia a avaliação como um todo. Então, a gente precisa avaliar todos os componentes envolvidos no controle da postura, né? claro, Inclusive o claro, equilíbrio. E para isso, a gente tem, eu até comentei ontem na aula que eu estava dando, a gente tem que considerar todos os componentes. Então, a gente tem desde os componentes, né, motores, a gente tem os componentes dos sistemas sensoriais, né, que você bem pontuou aqui a propriocepção, mas tem a visão, tem o sistema uhum, vestibular. A gente tem que considerar toda a avaliação e do sistema motor, eu falo principalmente aqui, né, toda essa condição muscular, ADN uhum, e tudo mais, as sinergias musculares que ali acontecem para que a gente consiga se manter estável, por exemplo.
os ajustes que a gente precisa ter, né, a Uhum. integração desses sistemas sensoriais, mas os ajustes, então, o quão o meu corpo ele vai se antecipar a um movimento ou não, né, ele tem essa Uhum. capacidade, é como você pontuou, de ficar numa perna só, a gente já está pensando num equilíbrio que a gente chama que é o semistático, né, de ficar parada, numa Uhum. postura, enfim, parada no lugar. Mas a gente também tem reações, estratégias reativas, que a gente chama também dentro da física de ajustes compensatórios. Então, o fato de Uhum. alguém vir esbarrar em mim, ou eu perder um equilíbrio, ter uma perturbação ali externa, eu consigo ter a manutenção do meu equilíbrio ou não, né? E Uhum. juntamente com isso ainda tem o equilíbrio dinâmico, que é o que mais a gente encontra relatos de quedas acontecendo, que é no momento da marcha, no momento que os pacientes estão andando, né? Deambulando. Uhum. E tem toda a influência cognitiva nisso. Então, para que a gente consiga realmente manter um bom controle postural, a gente tem que ter uma cognição ali para isso, né? Todas Uhum. essas estratégias, na verdade, sejam elas estratégias reativas ou antecipatórias, ou de proteção, porque não é só o reativo de dar passos, abrir braços, enfim, mas a gente muitas vezes colocar as mãos antes assim que a queda acontecer, a gente colocar a mão para poder proteger áreas mais nobres, enfim, do nosso corpo, principalmente como a cabeça, são Uhum. todas estratégias que são moduladas por via Uhum. cognição, né? Verdade. Então, é uma relação muito direta, mas uma relação muito complexa, né, entre todas essas questões. Quando a gente fala de queda, e aqui a gente está falando só do componente de controle postural, pensando num fator de risco biológico, né, Uhum. intrínseco da Uhum. pessoa. Se a gente for pensar nos outros fatores, né, como você falou lá no início também, né, pensando na conceitualização da síndrome de fragilidade também, a gente tem outros fatores Uhum. importantíssimos, né? Fatores Uhum. relacionados à condição socioeconômica do paciente, fator relacionado ao ambiente onde ele está, e tem um outro fator que a gente acaba não falando muito, que eu vejo que as pessoas deixam um pouco de lado, que são os fatores comportamentais, né? Pensando em queda. Totalmente. Né? O paciente Uhum. ele se coloca em posições, em comportamentos ou adota comportamentos de risco. Então, isso também é uma variável muito importante, por isso que, né, pacientes robustos, por exemplo, caem, né? Porque não necessariamente ele vai ter um fator relacionado ao próprio corpo dele, mas ele pode ter esses fatores externos, né? Ou fatores comportamentais e por aí vai. Mas Uhum. existe uma relação aí completa, né? Com E certeza. direta. Com certeza. E eu até te agradeço se me esclarecer tantas estratégias que vocês usam em controle postural, e me remete ao seguinte, né? As recomendações de intervenções físicas dentro da fragilidade, ao contrário do que nós geriatras pensamos, acho que é mais do nosso imaginário do que do fisioterapeuta não especializado em fragilidade, mas a recomendação é que a atuação dentro da fragilidade, sem falar em queda, seja em múltiplos domínios, né? Uhum, A gente pensa que, a gente geriatra, quando pensa, vou pedir para um fisioterapeuta acompanhar esse paciente comigo, a gente pensa logo em ganho de resistência, de massa muscular, exercício resistivo, uhum, é o que vem logo no nosso imaginário. sim, Mas não é a recomendação global. Exatamente porque a gente tem, dentro do espectro da fragilidade, os que têm maior predisposição a cair e precisa de sim, estratégias para controle de dano. Deixar, fazer parar de cair ou evitar que caia uma primeira vez é um controle de dano, que é uma sim. estratégia super importante, assim como vacinar é uma estratégia super importante, Uhum, né? é. Então, a atuação em múltiplas frentes, né, é muito bem-vinda dentro da Sim. fragilidade também. E é interessante porque o que a gente tem também de maior evidência dentro de quedas agora, né, falando, é um treino funcional, treino de equilíbrio e Hum, treino de marcha. Então, tem muitos colegas também que acham, vamos fazer um trabalho realmente de fortalecimento muscular, de ganho de massa muscular, de força. Mas isso, de certa forma, está embutido dentro do treino de equilíbrio, como a gente falou, né? Se o sistema motor ele é um dos sistemas responsáveis para a manutenção do equilíbrio, a gente precisa uhum, avaliar também. Então, obviamente, vai fazer parte do nosso treinamento, dependendo da avaliação individualizada que a gente faça, fortalecer a musculatura ali que a gente precisa, alguma musculatura específica para
manutenção daquela postura, né, do paciente. Uhum. Mas aí é uma gama imensa quando a gente fala de treino de equilíbrio também, viu, Sumika? Porque o treino Uhum. de equilíbrio não é só ficar numa perna só, o treino de equilíbrio não é só Claro. ficar numa superfície instável, né? Então, eu sempre bato nessa tecla também, porque muitas vezes a superfície instável, sei lá, ficar em cima de uma espuma, né, que vai instabilizar, ou aqueles discos que a gente tem, proprioceptivos, que a gente chama, que eu nem gosto tanto desse nome quando ele é usado cheio, a gente só vai fazer esse trabalho realmente numa superfície instável se o paciente precisar realmente estar nessa superfície. Se eu fizer um teste, por exemplo, de integração sensorial e eu ver que ele não consegue ficar nessa postura ainda, eu preciso fazer um bom trabalho na superfície firme. Então, eu posso trabalhar a posição do pé, né? Então, aqui, por exemplo, uma base normal, a gente deixa os pés paralelos. Eu posso começar a reduzir essa base. E aí eu posso trabalhar, Uhum. né, nessa posição que a gente chama de Romberg, no semitandem, tandem, que são posições da avaliação lá na SPPB. Eu posso começar a trabalhar essas posições de base de apoio diferente e reduzida para depois a gente evoluir, né, para uma superfície instável ali, porque se o paciente ele já tem alteração, né, nessas condições, ele não consegue usar muito bem o sistema proprioceptivo, né, o somatosensorial para se orientar ali na postura, aí a gente tem que levar para uma linha ou para outra. Então, Uhum. são muitas coisas para a gente considerar, né? É uma complexidade, assim, imensa e que muitas vezes, com um paciente que já é diagnosticado, um paciente frágil, vai ser com certeza muito difícil a gente trabalhar com ele, né? Geralmente o equilíbrio dele é mais alterado, então vai ser mais difícil a gente trabalhar numa superfície instável, por exemplo, né? É um paciente que Uhum. muitas vezes não consegue ficar no apoio de uma perna, né? Uhum. Uhum. Então, isso altera, né? Tanto que nos critérios, né, de fenótipo, ali a gente tem a velocidade de marcha, né? Uma velocidade mais reduzida, porque a marcha é um momento onde a gente fica alternando esses apoios unipodálicos Uhum. que a gente chama, né? Uhum. Uhum. Mas Verdade. é, Pois é, que bacana, né? E aí, assim, volta um pouco a questão, né, da gente fazer contato, né, sim, como médicos, às vezes vocês trabalham, quem trabalha num ambiente já multiprofissional por natureza, como vários serviços de saúde pública o fazem, né, isso uhum, é um grande mérito do serviço de sim, saúde pública, que no momento de discussões multiprofissionais, esse não tem que tenha, né? Então sugiro a uhum, instituição, né? Mas nesses momentos de discussão, esses pequenos detalhes, né, que vocês como profissionais de fisioterapia enxergam com uma magnitude que nós geriatras ou nutricionistas não vão enxergar, vão trazer elucidação para que os que estão na outra ponta possam pensar em aspectos colaborativos ao que você sim, colocou, por exemplo, exatamente, né? Então, para a gente, por exemplo, ficar muito claro quando você me traz toda essa gama de possibilidades de atuação, de que eu tenho que dar uma alta priorização para o sistema sensorial. Já é claro que eu tenho que sim, dar, mas às vezes a gente posterga uma decisão de operar catarata, ou a uhum, gente não insiste tanto numa avaliação de protetização auditiva, que aí a gente, né, sim. pertence ao nosso mundo, a gente estimularia com mais veemência que essas coisas entrem como colaboradores aí de uma intervenção mais completa e Sim, mais sim. robusta, né? E pode fazer total diferença, né? Lembrei agora, né, quando você pontuou essa questão do sistema sensorial, no controle postural, a gente fisiologicamente, né, a gente passa de uma preferência, quando a gente está numa postura em pé parada, né, superfície firme esse olho aberto, os jovens têm uma preferência pelo somatosensorial, que é o proprioceptivo, para se orientar. Com o passar dos Uhum, anos, isso muda. E aí a pessoa idosa, ela tende a se orientar preferencialmente pela visão no controle muito postural. Então, interessante, quando tá? ela passa a se orientar preferencialmente pela visão, então imagina esse indivíduo, né, adulto idoso com a catarata, né? Então, geralmente ele não usa muito bem as informações do somatosensorial e do vestibular. E ele tem Uhum, essa é uma tendência, na verdade. Os estudos eles nem falam qual que é a porcentagem depois de utilização, mas é uma tendência de ter dependência do sistema visual.
Essa Tá. tendência acontece fisiologicamente. E se a gente consegue verificar isso na avaliação, é Uhum. muito importante, né? Dar um olhar especial, Sim. porque na fisio a gente vai ter que estimular mais os outros dois sistemas. Porque ele não pode depender de um único sistema, e se esse sistema tem alterações já patológicas, isso vai complicar ainda mais, né, a nossa vida. Mas é um tipo de comunicação que seria maravilhosa, né, os profissionais fazerem. Porque realmente ele está Claro. lá com a catarata, de repente, né, você, enquanto geriatra, pensa, talvez dá para esperar um pouquinho mais, porque eu tenho outras questões que eu preciso resolver aqui. Mas, Uhum. conversando com o fisioterapeuta, será que não é interessante? Então, realmente, Uhum. né, esse Uhum. paciente fazer essa abordagem, né? Claro, claro. É, Muito, muito interessante. Você me fez pensar numa coisa que eu estou mudando de assunto, né? Mas você me fez pensar uma coisa interessante também, importante, que é o seguinte, voltando à questão de não usar o termo fragilidade leigamente, né? uhum, Então, às vezes, se o profissional de fisioterapia suspeita, mas ainda não está seguro para diagnosticar, porque você precisa criar uma segurança, sim, precisa uhum, ter um treinamento, eventualmente, para dar o diagnóstico. Assim como você faria com uma queixa de baixa acuidade visual, um déficit cognitivo, você referencia ao médico para sim, ele diagnosticar, sim, né? Então, exatamente. ao médico diagnosticar, aí desencadeia a série de ações terapêuticas em relação ao território que não cabe, né, ao dia a dia do fisioterapeuta. Mas para a Uhum, fragilidade também pode funcionar dessa mesma maneira. Você sim. suspeita, você enxerga, né, possivelmente está certo, mas às vezes você não está à vontade para diagnosticar, mas aí um geriatra diagnostica e sela esse diagnóstico, né? Perfeito, Sumika, perfeito. Eu queria poder ficar aqui, a gente conversando, né? É muito gostoso, né? Se a gente pudesse ficar horas aqui, a gente teria assunto para poder conversar, para poder discutir, mas a hora vai passando, né? Entre Não quedas e é? piano, né, a gente poderia ter muito assunto, né? É, E muito o mesmo. NASP e a Sim, família Lidic, né, nossas queridas sim, queridíssimas Susan, né? exatamente, Pois é. exatamente. Eu te agradeço demais, Sumika. Assim, não tenho palavras, né, para agradecer sua disponibilidade, por ter separado aí alguns minutos para a gente poder estar aqui, né, conversando. E quero agradecer, né, quem estiver aqui assistindo, tiver algum comentário, alguma dúvida, né, alguma pergunta para fazer, façam, né, deixem aqui que a gente responde, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, que eu vou deixar nas duas plataformas. Claro. E acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem final aqui, né, para todo mundo Uhum, que está ouvindo a gente, seria trabalhem em conjunto, né? Acho que essa é a uhum, primeira, né? Essa mensagem que você deixou agora eu achei fantástica, porque não necessariamente, né, o profissional fisioterapeuta precisa saber tudo, e realmente, se você não se sente à vontade, a gente, né, passa a bola e faz uhum, essa comunicação com o geriatra. Isso é muito importante, né? uhum, uhum. É, E você teria alguma outra mensagem final? É... Sumika, fica à Acho, vontade. acho que sim. Na verdade, o que move o meu coração, assim, né, tem muito a ver com prevenção, né, que é o que você faz também em relação a prevenir quedas. Mas a gente está diante de um envelhecimento populacional avassalador, né? E como todos nós, como profissionais de saúde, a gente tem uma responsabilidade grande sobre esse processo, Uhum, né? E a gente chega normalmente no final da cadeia, né? Quando a gente tem uma pessoa já debilitada dentro de casa e o nosso trabalho é valiosíssimo, o nosso sim. trabalho é potente, é importante e tal. Mas aí eu queria jogar o olhar sobre o nosso papel como cidadãos, cidadãos da área de saúde, Uhum, que é uma promoção e com uma compreensão de que existe um envelhecimento que precede a fragilidade e uhum, que permite que a fragilidade não se instale patologicamente. Fragilidade é patológico, né? De qualquer sim, maneira. Mas que a gente envelheça de maneira bonita, senescente e fisiológica, né? sim. Com declínios, mas bem. Então, o movimento é uma coisa fundamental. Então, como profissionais do movimento, acho que vocês têm uma grande arma na mão, que é promover as pessoas se moverem, não necessariamente em exercício, mas em Sim. atividade física. A gente tem algumas linhas Uhum, relacionadas a contato
passo, a ficar em pé, que são medidas tão sim, simples, né? Então, eu pelo menos acredito muito nisso, né, Larissa? sim. Então, o que me move meu coração é que, para vocês que são profissionais de saúde e estão assistindo, é um grande poder que a gente está na mão, atuar em prevenção. Então, não só no paciente frágil que você atende em casa, mas no seu familiar robusto, ou eventualmente no Sim. paciente muito íntegro de saúde, robusto. Também acho interessante ter uma interface com o geriatra, também acho interessante Uhum, que proponha modalidades de movimento interessante, a gente fazer do envelhecimento populacional algo mais saudável para a sociedade, biologicamente, do ponto de vista uhum, clínico, mas também economicamente falando, sim, ecologicamente falando, né? sim, É importante. exatamente. E a gente acaba vendo muito, né, realmente o paciente chegando já numa situação bem complicada, né? Bem, É. bem complicada pra gente. Então, Nós somos especialistas nisso, né, Larissa? Você é, na frente de quedas e eu na frente de fragilidade, é nossa sim, especialidade, né? sim. Somos bons nisso, né? A gente está tentando sempre, né, Larissa? Mas Estamos, estamos sempre nos esforçando, né? E com certeza mas você tá fazendo um trabalho brilhante. Mas esse realmente é caminho isso, né? todo é o que a gente pode fazer. Sim, a prevenção é a chave, né? Sim, Gustavo. Saiu essa semana, né, a notícia lá no Estadão, né, que mais da metade da população já tem 30 anos ou mais. Então, né, eu me formei, né, durante a graduação, eu sempre ouvi, né, o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. Então, acho que isso, né, do estar em processo já não, não é mais. Nós já estamos realmente vivendo esse Lentamente. mundo envelhecido, né? Então, de que forma a gente vai passar por tudo isso é que vai dizer muito, né? E se Sobre apoderar do próprio envelhecimento é um ótimo caminho. exatamente, Né? exatamente. Então, eu acho que nós profissionais que atuamos com idosos, gerontologia ou geriatria, o maior aprendizado vai vir da gente se apoderar do nosso envelhecimento mesmo. E a nossa relação com esse processo individual Exatamente, nosso, né? exatamente. Sumika, mais uma vez, assim, não tenho palavras. Muito obrigada de coração. Acho que É foi, um para prazer mim, enorme. foi, nossa, uma delícia aqui poder conversar, poder ter uma profissional, né, geriatra, doutora aqui, com uma expertise que você tem, com tanto carinho, com tanto conhecimento, não tem preço para mim. Eu acho que, acho Obrigada, não, terei um obrigada. dia muito mais feliz hoje por essa nossa conversa hoje aqui. Obrigada de Obrigada, Larissa. coração, viu? Para mim, o prazer é o mesmo. Eu acredito que está no mesmo nível. Então, obrigada por tudo que você me falou. Replico para você e Obrigada. que essa live seja muito produtiva, muito útil para as pessoas que assistirem. Eu vou estar à disposição se alguma pergunta for direcionada a mim. Uhum. Eu vou estar 100% à disposição, tá bom? Com certeza. Vou te colocar como colaboradora no Instagram, aqui no YouTube Tá, deixo as suas redes marcadas e fiquem, né, à vontade realmente para entrar em contato com a Sumika, que é muito querida. tá bom. Um Obrigada, gente. Um beijo. Até, beijo, tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.